Glória a Deus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus por mais essa oportunidade de estar aqui com os irmãos. Sem demora, irmãos, abra sua Bíblia em Abacuque. Abacuque capítulo 3. Abacuque capítulo 3. Vamos ler o versículo 2. E depois vamos ler o 17, 18 e 19. Glória a Deus. Hoje a nossa oração de 10 minutos foi mais cedo, na entrada do culto, na introdução. Tá bom? Eu senti de fazer assim. Então nós oramos no começo. Glória a Deus. Os irmãos encontraram, amém? Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Na ira lembra-te da misericórdia. Agora o versículo 17. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, torna os meus pés como os das corças, e me faz andar sobre os lugares altos. Amém? Irmãos, pode repetir comigo o versículo 18. Todavia eu... Glória a Deus. Todavia me alegrarei. Todavia. Não importa o que aconteça. Amém? Pode tomar seu assento glorificando ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E os irmãos que podem cantar comigo, canta só um pedacinho desse hino comigo. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Aleluia. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegro, atento ao teu mandar. Bendito é o nome do Senhor. Amém? O Cordeiro de Deus está em nosso meio nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto muito conhecido vai nos ensinar a respeito do que é a alegria cristã. O que é a alegria cristã? E no que nós temos esperado alegria? Eu quero trazer aos irmãos hoje uma mensagem trazendo uma reflexão sobre em que temos se alegrado, em que consiste a minha alegria, em ganhar algo, em receber algo que eu tanto almejo, em alcançar um patamar, profissionalmente falando, um salário X. Em que consiste a minha alegria? Num casamento, num carro novo, num iPhone do ano, lançamento. Em que consiste a minha alegria? Abacuque viveu nesse tempo, no tempo do exílio babilônico, aquele tempo onde Ezequiel viveu toda aquela tribulação de ver o seu povo sendo levado arrastado para uma terra estranha.
Ao mesmo tempo, Jeremias fica lá em Jerusalém, catando os destroços e tentando animar um povo que estava agora frustrado, decepcionado com Deus, porque pela desobediência deles, Deus levou o povo, levou o filho, levou o pai, levou a mãe, permitiu-lhes serem arrastados de lá. Mas Deus avisou, porque Deus não faz nada sem antes avisar. Amós, versículo 3, 7. O Senhor não faz nada sem antes avisar aos seus servos, os profetas. E aqui nós estamos como servo do Senhor, e o Senhor tem nos dado a palavra. Agora cabe nós ouvirmos ou não, obedecermos ou não a palavra. Aquele povo ouviu. Aquele povo ouviu, mas não obedeceu. E porque não obedeceu, teve de passar por uma provação ferrenha. Verem os seus filhos sendo mortos, arrastados. Tiveram que ver seus muros sendo rachados, quebrados, suas casas sendo colocado fogo. Foram submetidos a total escravidão, porque desobedeceram à voz de Deus. E Abacuque, no meio desse contexto, um pouco antes, Abacuque vê que isso está chegando. Ezequiel estava no meio, ele viu acontecer, ele estava lá. Abacuque vê quando está chegando, está vindo aí. Ele começa a sentir aquelas gotas que a chuva dá para avisar que está chegando. O céu está preto e começa a pingar. Você fala, pelo tamanho da gota vem chuva aí. E você corre. Abacuque começa a ver as gotas. E ele começa a se desesperar. E ele fala, Senhor, até quando clamarei eu? No capítulo 1. E o Senhor não me escutará. Até quando gritarei violência? O Senhor não me atenderá. Não parece com uma pergunta que nós fazemos muitas vezes? Senhor, até quando eu vou viver essa situação? Ou até quando eu gritarei pedindo socorro e o Senhor não vai estender a mão para me ajudar? Então ele vai clamar, e Deus ali vai dar uma resposta a ele, que ninguém quer ouvir, mas já ouviu. Ninguém quer ouvir essa resposta de Deus, mas já ouviu. Quando Deus fala assim, não. Ele fala, Senhor, até quando? E quando Deus responde, quando Deus rompe o silêncio, Deus fala para ele, Abacuque, eu não vou cessar a violência, eu não vou aplacar a ira dos inimigos, porque eu estou permitindo isso acontecer. Ele está falando, eu estou permitindo isso acontecer. Eu estou permitindo os inimigos te oprimir. Eu estou permitindo os inimigos invadir as terras de vocês e afligir vocês. Eu estou permitindo, a minha permissão, Abacuque. Fácil de ouvir? Não é, irmãos. Mas quantas vezes nós ouvimos, se deparamos com resposta de Deus nesse tom. É fácil cantar, fala-me suavemente, mas às vezes, né, Deus ele sabe certinho aonde tocar na gente, para a gente se consertar, para a gente se aplumar, né? Vem, tá capengando, começa a capengar, Deus vai dar um toquinho na gente, a gente começa a se endireitar. Toma postura de crente. Jacó, eu já falei, Jacó foi na coxa, um toque só. Se ele bate, ele mata, então é um toque. Só um toquinho, Jacó, pra você sair daqui com uma marca. E ele sai mancando. Mancando, mas feliz, porque agora ele recebeu a bênção dele. E a questão é que agora Abacuque clama, mas Deus fala, não vou atender, não vou responder. É meu propósito que aconteça dessa forma. Eu estou usando os caldeus. Aí Abacuque traz a réplica. Abacuque não para o discurso.
em cima da resposta de Deus, ele traz uma nova pergunta. Mas o Senhor vai usar uma nação ímpia para julgar o teu povo? Ó Senhor, olha Abacuque, a oração ousada de Abacuque. O Senhor é tão puro de olhos, o Senhor não pode ver o mal. Como que o Senhor vai usar ímpio, alguém ímpio, para poder punir o justo? Como que o Senhor vai usar o ímpio para punir o justo? O Senhor não é o juiz de toda a terra? Irmãos, e a resposta de Deus, Deus não responde essa pergunta para Abacuque, porque tem coisas que Deus não vai te responder, tipo assim, não te interessa. Apenas seja crente, servo, sirva-me como você sabe que deve servir. Nem tudo Deus vai te responder. Mas agora que nós temos todo o cano sagrado, a Bíblia, nós conseguimos entender o porquê que Deus puniu e usou a nação ímpia. Sabe por quê? Porque quando o justo, aquele que conhece a palavra de Deus, sabe o que é verdade, sabe o que é errado, decide fazer o errado, ele se torna pior do que o ímpio. O pecado de alguém que sabe que está pecando é pior do que alguém que não sabe que está pecando. Então, quando nós, como crente, pecamos, nós se colocamos numa condição pior do que ímpio. Então Deus vai usar quem? Para te colocar no lugar devido. Vai usar aquele que já está ali com a espada na mão, aquele que já está na mão do diabo. Ele vai usar ele mesmo, porque ele já está lá, mas você não, você ainda tem chance de voltar. Então é a hora que Deus permite o inimigo vir te afligir, te apertar. Ele permite as calúnias virem, a afronta. Aí você fala, eu vou desviar, chega, Deus não está me respondendo. Deus está te respondendo, a questão é que você não quer ouvir. E como você não quer ouvir, você tem que lidar com as mesmas respostas de Deus. As mesmas. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus vai falar, eu vou usar essa nação. Porém, capítulo 2, versículo 4. Eu vou punir eles por quê, Abacuque? Esse povo aí que você está falando que é justo, eles têm a alma inchada, eles têm a alma soberba. Você acha que Deus odeia a soberba? Deus abomina a soberba. O anjo, o querubim ungido, foi lançado do céu para a terra por causa da soberba. Elevarei o meu trono acima de Deus. Tchau. Ele desce. E aqui ele fala no capítulo 2, versículo 4: eis que a alma desse povo é inchada, não é reta. Porém o justo, ele faz a divisor de água, quem é justo e quem não é, para mostrar para Abacuque quem é e quem não é. O justo viverá pela sua fé. Eles são soberbos, mas o justo vai viver pela fé. Sabe o que ele está querendo dizer ao mesmo tempo? Não tem como alguém ser soberbo e dizer que tem fé. Não adianta alguém dizer, eu tenho a minha fé no Senhor Jesus Cristo, se é soberbo de coração, se é altivo, se é orgulhoso. Nós estamos longe da fé ainda. Porque a nossa fé, ela também significa fidelidade a Deus, resistência ao mal, ao pecado. E orgulho é obra da carne, soberba é obra da carne. O apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Filipenses, versículo 2, vai dizer: não se encham de vanglória, mas fazei tudo com humildade, considerando o outro como superior a você mesmo.
Isso é citado por diversas vezes na Bíblia. Deus, ele fala para você ser um crente fiel. Crente fiel é aquele que dá sustentabilidade para o irmão que está do lado. Eu nunca vou ser um crente fiel sentando no meu lugar e sendo individualista. É só eu faço, eu aconteço. Eu tenho que sentar, mas tenho que me preocupar. Eu tenho que dar sustentabilidade para o presbítero Maurício. Eu tenho que me preocupar em dar sustentabilidade para o irmão Rogério. Eu tenho que pensar em dar sustentabilidade para quem está do meu lado. Será que meu irmão tem força? Hoje eu estou fraco, mas será que o meu irmão não está mais fraco que eu, precisando de mais ajuda ainda? Paulo vai nos mostrar isso, a importância que é uma igreja entender o seu papel. Papel esse de amar tão poderosamente alguém a ponto de ignorar as afrontas da fraqueza dele, as calúnias da fraqueza dele, da fraqueza humana, a ponto de ignorar tudo isso. Eu te amo assim mesmo, e levanta essa pessoa. Eu já disse aqui hoje de manhã, quando chegarmos no céu, lá não tem sentimento, não vai ter lembrança de nada disso. Isso é terreno, é só passageiro. Essa terra vai passar, e vai passar como um vapor. E o que vai permanecer na eternidade é o que nós produzimos em cada um de nós, a semente que nós plantamos em cada um. A semente do amor, a principal. Nós falamos quarta-feira, não quero repregar aqui não, mas é que o amor não adianta, está em tudo. Por isso que é o resumo de toda a lei, é o resumo de tudo, é o amor. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu preciso entender, estou aqui, estou bem, não é só isso, não é o suficiente. Meu irmão está bem? Minha irmã está bem? É igual aquele que fala assim: eu tenho um bom carro, eu tenho uma boa casa, eu tenho um bom trabalho. Você não tem nada. Nós temos que parar com isso e aprender a dizer: nós temos um bom trabalho, nós temos um bom carro, nós temos, não é eu. Igreja, irmão, não tem eu, é nós. Pode ver, Jesus nunca tratou a igreja na individualidade. Ele fala: oreis assim então: Pai nosso, não é Pai meu, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós, não a mim, o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso, não é meu, de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas. Não tem como, irmão, chegar no céu sozinho sem se preocupar e sentir a dor alheia. Eu preciso sentir, eu preciso me preocupar em ajudar alguém. E não adianta querer evangelizar lá fora, querer fazer a obra lá fora, se dentro nós estamos perdendo. Eu preciso, irmãos, primeiro saber: a minha casa, agora eu estou falando da igreja, estou falando do meu lar, a minha casa está de pé, a minha casa está todo mundo bem, eu conheço todo mundo e sei como estão bem. Podemos ir para a guerra, porque eu sei que até semana passada tinha um irmão que estava fora, mas agora ele já está com todas as armaduras em dia. Vamos embora para a guerra. Conhecimento. Te pergunto, você conhece a Deus? Alguns vão dizer conheço, mas você conhece seu irmão? Eu não sei para que Deus está levando para esse lado. Eu não pensei em nada disso. Mas às vezes nós falamos: conheço a Deus, que já é uma tolice, porque ninguém conhece a Deus na plenitude. Conhece entre aspas. Nós estamos arranhando a superfície ainda. Nós achamos que conhecemos, mas estamos longe de conhecer. O dia que Deus parar na nossa frente, a gente cai duro.
ninguém está preparado para estar diante dele. Então se você não está preparado nem para estar diante dele, quem é você para dizer eu conheço? Nós não conhecemos, nós estamos aprendendo a cada dia, nós estamos engatinhando. E quando nós estivermos na glória, 1000 anos na glória, vamos estar falando o quê? Tu está fazendo o que aí, meu irmão? Eu estou conhecendo a Deus ainda, não consegui conhecer. Ele é tão complexo no seu ser, que eu não consigo chegar no limite. Deus é incalculável. Então eu falo, irmãos, conhece a Deus? Alguns falam, conheço. E eu falo, conhece o teu irmão? E isso me preocupa, porque a Bíblia vai dizer em Atos 5 que eles tinham tudo em comum. Nada eles tinham em comum, ou seja, nada meu, tudo nosso, a ponto de vender propriedades e despejar os pés da igreja para poder sustentar e ajudar aqueles que estavam precisando. Isso é o que, irmão? Amor. Conheciam a necessidade do próximo, conheciam qual era a fragilidade de cada um. Então, irmãos, a partir de hoje vamos mudar isso, para fazer um culto diferente. Não é só chegar aqui e adorar a Deus, você tem que conversar com a criatura de Deus que está do teu lado, a criatura com a qual você vai estar caminhando para ir para o céu. Ninguém chega sozinho, nós vamos chegar junto. Coletividade. Então, irmãos, não pensa assim, vou chegar na igreja, eu não tenho que falar com ninguém, eu não tenho que conversar com ninguém, eu não devo nada para ninguém. Esse crente mal-humorado, eu não devo nada, eu não devo nada, eu não devo nada. Tem crente assim, irmão, tem. Mas é imaturidade, vai amadurecer, vai crescer. Chega com outro olhar. Se tem alguém na igreja, tem alguém ali que você pode ter a oportunidade, o culto não começou, tem a oportunidade de você conhecer essa pessoa. Falou, irmã, tudo bem? Como é que você está, irmã? Começa a puxar assunto. É tua irmã, é teu irmão. É igual quando nós pegamos a história de Jonas. Jonas ensina para nós uma lição extraordinária. Se eu pergunto aqui, quantos aqui amam a Deus? Levanta a mão, irmãos, quem ama a Deus aí? Eu levantei a minha. Eu amo. Eu não sei a dimensão, ele sabe, eu não sei. Mas agora levanta a mão quem ama, quem Deus ama. Temos que amar quem Deus ama. E às vezes quem Deus ama, você às vezes odeia. Então são coisas que a igreja de Cristo precisa melhorar. O batimento cardíaco da igreja é o amor. O batimento cardíaco da igreja é o amor. Se o amor não está em evidência na igreja, saiba que o evangelho ou a igreja deixou de ser igreja faz tempo. Simplesmente isso. Quer prova? Eu tenho. Não vou trazer nada, irmão, nessa igreja sem base bíblica. Essa igreja, ela tem uma fama por aí que é uma igreja bíblica. É o que chega aos meus ouvidos. É uma igreja bíblica. Então não tem como trazer algo sem base bíblica. Apocalipse capítulo 3. Abre lá, irmãos, fazendo um favor. Vamos ler junto. Vamos trabalhar com a Bíblia. A Bíblia é maravilhosa. É a palavra de Deus. E esse barulho de Bíblia abrindo é maravilhoso, irmãos. Não tem preço. Nós ainda podemos dizer, nós temos a palavra. Nós temos esse privilégio. Os irmãos encontraram? Amém? Olha o que Jesus vai dizer para a igreja de Éfeso. É capítulo 2, perdão. Ele vai dizer, conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Está entendendo?
as tuas obras eu conheço. Sei que não suportas os maus, que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e descobriste que eram mentirosos. Ou seja, algumas coisas, Deus fala, Jesus ele fala, vocês estão fazendo algumas coisas certas, porém, se tem um porém, tem um problema aí. Se tem um porém, irmão, para Deus é algo que nós precisamos corrigir urgentemente. Tenho porém contra ti, versículo 4, contra ti. E eu já disse aqui, nós sempre falamos, o Senhor, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é contra nós, quem será por nós? Quem será? Não, ó, teve gente que não entendeu não, irmãos, misericórdia. Eu vou até repetir, viu? Tem gente dormindo. Presta atenção, irmãos. A gente fala o quê? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Agora eu vou inverter. E se o Senhor é contra nós, quem será por nós? Misericórdia, essa é a palavra. Essa é a palavra. Porque se Deus está contra nós, não adianta a gente ir para lado nenhum, fugir para lado nenhum. Davi vai falar, se eu me afundar no meio do oceano, o Senhor ali está. Se eu ir para cima das nuvens, o Senhor está. Não tem lugar onde eu esteja que o Senhor não esteja me vendo. Não tem como. Você foge do diabo, de Deus não. Do diabo Deus te protege, mas de Deus quem protege? Ninguém, irmãos. Então ele fala, tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E esse primeiro amor aqui não está falando naquela adoração, quando a gente aceita o Senhor como Salvador. Não está falando desse primeiro amor. Nós usamos para isso. Não está falando de voltar à essência. Quando Paulo chega em Éfeso, ele fala o quê? Tenho recebido testemunho da caridade de vocês, do amor que vocês têm uns pelos outros. É esse amor, amor de dar o braço, amor de suportar, amor de amar de verdade, de ajudar. E ele fala, lembra-te de onde caíste. Essa palavra não está sendo lançada ao vento, irmãos. Tem gente que perdeu a essência e Deus está te mostrando o caminho hoje. Lembra de onde caíste. Lembra-te de onde caíste. De repente Deus vai te mostrar através de um sonho hoje. Lembra-te de onde caíste. Ou vai te trazer a memória ainda nesse culto. Lembra-te de onde caíste. E volta a praticar as primeiras obras. Volta a praticar. Ele está dizendo ao mesmo tempo, lembra, ainda há esperança para você. Ainda há esperança para você. Apenas lembre-se, está aí na tua memória, e volta a praticar, porque hoje eu coloco uma porta aberta para você retornar à origem. Arabaia céu. E o mais forte, ele vai dizer, se você não tomar essa decisão, se você não tomar essa atitude hoje, olha o que ele vai dizer para essa igreja. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras de amor. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o seu candeeiro, se não te arrependeres. Agora nós vamos no capítulo 1 e eu vou te mostrar o que é o candeeiro. Glória a Deus. É Deus que decide se o culto vai ser pentecostal, se vai ser, doutrinário. É Deus que decide. Apocalipse 1. Olha o que ele vai
mistério das... Eu sou o que vivo, fui morto. Perdão, irmãos, eu vou achar exatamente onde está escrito. Capítulo 1, versículo 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candeeiros de ouro é este. Ó, candeeiro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. São os pastores. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Jesus está no meio. Foi onde João Batista, aonde João, não é João Batista, onde João viu ele. E ele está olhando para as igrejas. As igrejas estão ao lado dele. E ele está olhando. E ele vai dizendo: eu conheço a tua obra. Conheço a tua obra. Eu conheço as tuas obras. E agora ele vai dizer: se você não se arrepender, eu vou tirar o teu candeeiro. O que significa? Ô igreja de Éfeso, vocês estão com a igreja aberta, tem um povo aí adorando a Deus, mas de amar está longe. Se vocês não se arrependerem, voltarem a amar e não se arrependerem, eu vou remover o candeeiro. Vocês podem até continuar cultuando aí, mas vocês vão deixar de ser igreja, porque eu vou tirar o candeeiro. Eu vou tirar a luz que alumia a igreja. Eu vou tirar o meu espírito da igreja. Você está entendendo isso? Porque ali a figura da luz ali é o Espírito Santo nas igrejas iluminando. Se nós não amarmos uns aos outros, não tem porquê o Espírito Santo atuar em nosso meio, porque ele atua no amor. É a raiz do Evangelho. Se o Evangelho não bombeia amor, ele está deficiente, ele está cardíaco. A igreja está passando mal. A igreja está dependente de remédios. Uma hora ou outra não vai aguentar. Uma hora ou outra nós vamos expulsar o Espírito Santo da igreja, apagando o seu fogo. Então saia da inércia nesta noite e guarde essa palavra. Lembra de onde caíste e volta. Deus está te dando uma nova oportunidade para voltar a fazer o que você fazia. Só que agora com uma ressalva. Agora ele diz para você: essa foi a porta que eu te abri. Então se entrega de verdade. Se entrega sem medo. Louvado seja o nome do Senhor. E para finalizar, irmãos, não vou ficar esticando, porque eu já entendi. Eu já falei para os irmãos. Eu quero pregar uma coisa, mas se Deus me direciona para outra, eu não fico triste. É Ele que manda. Eu não fico triste. Eu fico triste se eu pregar uma palavra aqui bonita até, todo mundo sair pulando de um pé só aqui, mas no final trazer resultado nenhum. Então guarde essa palavra no teu coração. E só para concluir aqui, estamos vivendo um avivamento, irmãos. O que é avivamento? Avivamento é o que? Movimento, línguas estranhas. Avivamento é o que? Pular de um pé só. Avivamento fala justamente de transformação, de palavra. Ouvi a tua palavra e temi. Eu ouvi a tua palavra e aquele medo que estava me assolando no começo parou. Agora eu estou temendo o Senhor. Olha a mudança. Antes eu temia o que ia acontecer no mundo, agora eu estou temendo o Deus que falou comigo. E todo mundo que tem um encontro com Deus vai pedir isso, vai fazer essa oração: aviva a tua obra. Eu vi o diácono Vanderlei falando hoje umas 3 vezes, e ele deu ali um brado ali: aviva a tua obra. Então nós temos que orar e pedir a Deus mesmo: aviva.
E não espere, irmãos, que vai acontecer movimento, mesmo que o efeito do poder de Deus vai trazer movimento, vai trazer como tem trazido, graças a Deus. Mas espere principalmente a mudança. Aquele que não amava volta a amar. Aquele que nunca deu um abraço em alguém vai dar. Aquele que nunca disse um eu te amo para o seu familiar vai dizer eu te amo. Você é grosso, você é turrão, mas eu te amo. Essas mudanças que vão evidenciar que estamos de fato vivendo um verdadeiro avivamento na igreja. E esse avivamento fez com que Abacuque suportasse toda a dor que ele estava vivenciando em seu tempo. Deus disse: não vou responder. Mas como o Senhor deu a palavra, e ele viu o Senhor descendo, ele fez até um cântico: o Senhor vem de Temã. Eu vejo o Senhor vindo, e ele falando: e os montes tremem. E o Senhor vem, e ele vai dizer: o Senhor me fez como as corças. O que ele quis dizer? Olha Abacuque ensinando para nós o que é alegria. É o que eu comecei falando. O que é alegria incondicional? Ele vai dizer: a corça ela é branquinha, a pena branca, ela pisa na lama, só suja os pés, mas para cima está tudo limpinho. O Senhor me fez pisar no meio do caos, pisar no meio da crise, mas ela não veio para minha cabeça. Eu piso no meio do caos, da crise, estou vivendo num ambiente de crise, de conflito, mas ele não me sucumbe, ele não me enterra, eu não deixo, a crise não me envolve, a alegria do Senhor continua sendo a minha força. É isso. A minha alegria não depende de situação, porque o Senhor me mostrou que a minha alegria está além do que os meus olhos podem ver. E como a corça, ele voa para os montes altos. Mesmo estando aqui, dobramos o nosso joelho e nós saímos daqui. Você está lá, no meio da tormenta, dentro de casa, no trabalho, você dobra o joelho, no momento que seja. Estou falando para fazer isso o tempo todo, não porque temos que dar testemunho de crente, mas se Deus tocar, você deve sim dobrar o joelho rápido no seu serviço. E você sai daquele ambiente de conflito e Deus faz entrar em você uma paz que você consegue suportar o dia inteiro. Estou falando de experiência dos outros, eu vivi e vivo isso. Então fique com essa palavra em seu coração, irmãos. Assim como Abacuque, não dependa de situação, circunstância para servir a Jesus. Se alegre pelo fato, igual Jesus disse para os discípulos, não se alegre pelas oportunidades que vocês têm, pelos demônios que vocês expulsam, mas se alegrem primeiramente pelo nome de vocês estarem escrito no livro da vida. Porque se não tiver, não vai adiantar de nada. Como eu já disse, no céu não teremos lembrança de nada que fizemos aqui embaixo, só das pessoas, mas sentimento de nada. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Aproveite a oportunidade que nós temos hoje. Falei de manhã e falo de novo. Aproveite para abraçar, aproveite para amar, aproveite para fazer tudo hoje, porque não sabemos quanto tempo a igreja tem, porque o relógio de Deus, nós não temos essa visão, somente Ele. Amém, irmãos? Glória seja dada ao nome do Senhor. Então fique com essa palavra no seu coração e vai remoendo, vai ruminando, igual a vaca faz, já viu? Vai ruminando, 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 ruminando. Vai ruminando. Não engole não, vai ruminando. Depois quando você estiver preparado, você engole. Vai descer amargo, mas depois chegar no seu ventre vai ser doce, doce como mel. Amém?